Aula 5. Definições e atributos de Deus. Parte 1. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do Instituto de Teologia Saudável, o seu curso gratuito de teologia. Que alegria ter você aqui, estudando a Palavra de Deus de forma séria, progressiva e acessível. Hoje vamos dar continuidade ao nosso percurso pelo maravilhoso universo da teologia cristã. Prepare o seu coração, abra sua mente e vamos juntos aprender mais sobre Deus e a sua revelação à humanidade. Sino antes de começarmos. Sua participação faz a diferença. Se este curso gratuito de teologia está sendo uma bênção para você, por favor, inscreva-se no canal e clique em notificações, o sininho, para não perder nenhuma aula. Compartilhe este curso com amigos, familiares, líderes e membros da sua igreja. É totalmente gratuito e pode transformar vidas. Taxinha, leia a descrição do vídeo. Lá você encontrará indicações de canais e conteúdos cristãos, teológicos e de liderança cuidadosamente selecionados. 1. Apresentação da aula. Chegamos a um dos momentos mais elevados e emocionantes de nosso curso, o estudo de Deus em si mesmo. Quem é Deus? O que podemos saber sobre a sua natureza? Quais são os seus atributos, as qualidades que compõem o seu ser eterno? Essas perguntas estão no coração de toda reflexão teológica séria. Como vimos nas primeiras aulas, a teologia é, por definição, o estudo de Deus. E nenhum estudo é mais importante, mais elevado e mais transformador do que esse. 2. Definições de Deus. Ao longo da história do pensamento humano e cristão, várias definições de Deus foram formuladas. Vejamos as mais importantes. A definição filosófica de Platão descreve Deus como o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Para Platão, Deus é a mente ou razão suprema, a causa eficiente de todas as coisas, eterno, imutável, onisciente e onipotente, tudo permeia e tudo controla, é justo, santo, sábio e bom, o absolutamente perfeito, o começo de toda verdade, a fonte de toda lei e justiça, a origem de toda ordem e beleza, e especialmente, a causa de todo bem. A definição cristã do Breve Catecismo descreve Deus como um espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. É uma das definições mais precisas e abrangentes que a teologia cristã produziu. A definição combinada, que integra as perspectivas filosófica e bíblica, diz: Deus é um espírito infinito e perfeito em quem todas as coisas têm a sua origem, sustentação e fim, citando João 4:24, Neemias 9:6 e Apocalipse 1:8. As definições bíblicas vão além das formulações abstratas. A Escritura diz que Deus é espírito, João 4:24, que Deus é luz, João 1:5, expressando a natureza essencial de Deus, e que Deus é amor, João 4:7, expressando sua personalidade. A definição teológica mais completa é: Deus é o ser supremo espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade e amor, único, perfeito, criador e sustentador do universo, pessoal e que subsiste em três pessoas ou distinções: Pai, Filho e Espírito Santo. 3. A essência ou natureza de Deus. Quando falamos em essência de Deus, queremos significar tudo o que é essencial ao seu ser como Deus, ou seja, sua substância e seus atributos. Em relação à substância de Deus, há duas substâncias, matéria e espírito. Deus é uma substância simples. A sua substância é puro espírito, sem mistura com a matéria. João 4:24. Ele não tem corpo, não tem limitações materiais, não ocupa espaço da forma como os seres físicos ocupam. Isso é fundamental para entendermos a natureza de nossa adoração. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Os atributos de Deus são as qualidades ou propriedades dessa substância. Eles são a manifestação do ser de Deus diante de suas criaturas. 4. Classificação dos atributos. Os atributos de Deus são classicamente divididos em dois grandes grupos: atributos naturais e atributos morais. Os atributos naturais são também chamados de incomunicáveis, são exclusivos de Deus e não podem ser transferidos às criaturas. Os atributos morais são também chamados de comunicáveis, são qualidades que Deus partilha, em escala limitada, com suas criaturas racionais. 5. Atributos naturais. A vida de Deus. O primeiro atributo natural é a vida. Deus tem vida em si mesmo. Ele ouve, vê, sente e age, portanto é um ser vivo. Como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho que tivesse vida em si mesmo. João 5:26. Quando a Bíblia fala do olho, do ouvido ou da mão de Deus, fala metaforicamente. A isso damos o nome de antropomorfismo.
Deus é vida e é o princípio de toda vida. Et 17, 25,28. 6. A espiritualidade de Deus. O segundo atributo natural é a espiritualidade. Deus, sendo espírito, é incorpóreo, não tem corpo, invisível, sem substância material, sem partes ou paixões físicas e, portanto, livre de todas as limitações temporais e espaciais. Jó 4:24, DT 4:15-19, HB 12:09, IS 42.25, LC 24:39, CL 1h15, 1 TM 1h17, 2 CO 3h17. Isso significa que Deus não pode ser reduzido a uma imagem, a um ídolo ou a qualquer representação material. Ele transcende radicalmente toda a criação. 7. A personalidade de Deus. O terceiro atributo natural é a personalidade, a existência de um ser dotado de autoconsciência e autodeterminação. Deus não é uma força impessoal, uma energia cósmica difusa. Ele é uma pessoa. E como pessoa, Deus possui 3 dimensões essenciais da personalidade. Primeira, volição ou vontade, a capacidade de querer, IS 46:10, AP 4h11. Deus quer, decide, determina. Sua vontade não é capricho, mas expressão de sua natureza perfeita. Segunda, razão ou intelecto, a capacidade de pensar, IS 14h24, SL 92:5 e 55:8. Os pensamentos de Deus são infinitamente superiores aos nossos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, e 55:8. Terceira, emoção ou sensibilidade, a capacidade de sentir. A Bíblia nos revela um Deus que se alegra, que se entristece, que ama, que se indigna com o mal. Gênesis 6h06, 1RS 11h09, DT 6h15, PV 6h16, TG 4h05. Isso é absolutamente revolucionário. O Deus do universo não é indiferente à nossa condição. 8. A triunidade de Deus. O quarto atributo natural é a triunidade, a doutrina da Santíssima Trindade, que afirma que há no ser divino uma essência única e indivisível, mas que subsiste em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia ensina a unidade de Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, DT 6h04. E ao mesmo tempo, revela a distinção de pessoas. Eu e o Pai somos um, Jó 10h30, uma afirmação de unidade de essência, não de identidade de pessoas. O nome Elohim, o nome hebraico mais comum de Deus no Antigo Testamento, é plural em sua forma, mas concorda com verbos no singular quando designativo de Deus. E passagens como Gênesis 1h26, façamos o homem à nossa imagem, Isaías 6h08, quem enviarei e quem há de ir por nós, apontam para uma pluralidade de pessoas no seio da divindade. Estudaremos a doutrina da Trindade com muito mais profundidade em uma aula específica. Por ora, fixemos este princípio. A Trindade é a estrutura básica da própria vida de Deus. 9. A autoexistência de Deus. O quinto atributo natural é a autoexistência, o que os teólogos chamam de aseidade. Deus não foi criado, não foi causado por nada externo a si mesmo, não teve início. Ele é o eterno Eu Sou. Ex 3h14. Deus é absolutamente independente de tudo fora de si mesmo para a continuidade e perpetuidade de seu ser. Ele é a razão de sua própria existência. Isso contrasta radicalmente com tudo o que existe no universo criado. Cada ser criado depende de outro para existir. Cada coisa no universo tem uma causa anterior. Mas Deus não tem causa. Ele é a causa primeira, o ser necessário, o único que existe por si mesmo. 10. A infinidade e perfeição de Deus. O sexto atributo natural é a infinidade ou perfeição, o atributo pelo qual Deus é isento de toda e qualquer limitação em seu ser e em seus atributos. Jó 11:7-10, MT 5h48. A infinidade de Deus se contrasta com o mundo finito em sua relação com o tempo e o espaço. Em relação ao tempo, a infinidade de Deus é chamada de eternidade. Deus é eterno. SL 92, 1022.12,24-27. Mas a eternidade de Deus não significa apenas uma duração prolongada para frente e para trás no tempo. Significa que Deus transcende completamente todas as limitações temporais. Não há, para Deus, divisão entre passado, presente e futuro. Ele é o eterno Eu Sou, um presente indivisível e pleno. Em relação ao espaço, a infinidade de Deus é chamada de imensidão. Deus transcende todas as limitações espaciais e, ao mesmo tempo, está presente em todos os pontos do espaço com todo o seu ser. A imensidade de Deus é intensiva, não extensiva,
Isso significa que Deus não se dilui por todo o espaço como uma substância se dissolve em água, mas está completamente presente em cada ponto do espaço. A isso chamamos também de onipresença. 11. Síntese da aula. Nesta aula, começamos a explorar o grandioso tema dos atributos de Deus. Aprendemos as definições filosófica, cristã, combinada, bíblica e teológica de Deus. Conhecemos a essência de Deus como puro espírito. E estudamos os primeiros atributos naturais: a vida, a espiritualidade, a personalidade, a triunidade, a autoexistência, a infinidade e a eternidade. Na próxima aula, continuaremos com a imutabilidade, a onisciência, a onipotência e os atributos morais de Deus. Que este estudo não fique apenas na cabeça, que ele desça até o coração. Conhecer os atributos de Deus nos convida a adorar, a confiar e a nos render ao Deus que é infinitamente perfeito em tudo o que ele é. Até a próxima aula.